vida, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, estamos aqui como igreja e te pedimos, Pai, abençoe, Senhor, os intercessores da tua casa, que são inúmeros, que o Senhor os capacite, que o Senhor os honre, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também a vida dos nossos levitas, Senhor, desse ministério tão importante para a tua casa, Pai. Usa cada um de uma maneira sobrenatural. Derrama da tua unção dobrada sobre este altar, Pai. Que aquele que subir aqui, Pai, sinta a sua presença forte. Porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus galardoador daqueles que Te buscam. E nós Te buscamos em amor, porque Te desejamos a Tua santa presença. Aleluia. Abençoa os nossos pastores, Pai. Sabemos que eles são um canal de bênção neste lugar, Pai. Que o Senhor fala ao coração, à mente, que eles tragam, Senhor, a palavra, Pai, que nos alimenta, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, e nós vamos Te glorificar e honrar com as nossas palmas nesse momento. Aleluia! A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te amamos, Jesus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor, ela já está aqui neste lugar, amém? Vamos permanecer com os nossos corações no Senhor e que nós venhamos entregar a Ele tudo o que nós temos essa noite. O Senhor, Ele não espera de nós uma busca parcial, porque à medida que nós nos entregarmos a Ele, Ele irá se revelar a nós. Então, se nós queremos receber algo novo, nós precisamos entregar algo novo para o Senhor, amém? A atmosfera já mudou, o Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, o Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, o Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve.
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem. Nós te desejamos, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Sabe, certas vezes o inimigo, ele vai tentar trazer dúvida no nosso coração. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer nos lembrar que Ele é o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Yahvé, o Deus conosco. Nós fomos chamados povo escolhido e exclusivo de Deus. E nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Sabe, que nada venha trazer dúvida, insegurança, incerteza dentro de nós. O Senhor nessa noite, Ele quer lembrar alguém: eu sou contigo, eu vou à frente. A verdade é que não somos nós que recebemos o mérito das vitórias. É o Senhor quem vence as batalhas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Yahvé, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de ser adorado e exaltado. Sabe, eu não sei, mas se o Senhor é o seu Deus, nessa noite você vai entregar tudo o que você tem aos pés do Senhor. Tudo. Se o Senhor dos céus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é o seu Deus, eu irei repetir: você vai entregar tudo, porque não é a qualquer Deus que você está adorando, não é nenhuma estátua que você está adorando, não é nenhum Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpam. É o Deus Todo-Poderoso que você veio buscar nessa noite. Então é a Ele que você irá encontrar. Igreja, eu quero te encorajar a levantar a sua voz ao Senhor e dar um brado de vitória, porque não é qualquer Deus que você adora, não é qualquer Deus que você busca. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que é digno de ser adorado e contemplado de geração em geração. Ele é o Deus das gerações. Oh Deus, nós queremos te adorar com todo o nosso ser. Tudo que há em nós louve ao Senhor. Tudo que há em nós louve ao Senhor. Libere palavras de amor ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Ele é digno de ser adorado. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.
nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. E o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Aplauda o seu Deus mais forte, querido. Oh, leão da tribo de Judá, tu és um maioral aqui neste lugar, Senhor. Mais forte, é para Ele, vamos. Tu és santo, Senhor. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Diga, nada melhor que meu Deus. E falhas, não vou me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Vergonha em glória, traz beleza assim. Só Ele, só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho. O Senhor podes fazer, só o Senhor podes fazer. Não há nada melhor, não há nada, não. nada melhor, Não há nada melhor que Ele. nada melhor que o Não há teu nada melhor que Ele. Melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho.
maior que o teu Deus. Vamos, diga. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Quando você declara isso, querido, pode vir a luta que for. Essa luta não é grande, não é maior que o teu Deus. Enquanto você está declarando isso, muralhas estão caindo, barreiras estão caindo. O seu Deus está abrindo um mar na sua frente para você passar em meio a essa dificuldade, querido. Porque não há nada melhor que o teu Deus e o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aplauda mais forte, queridos. Noite de louvor e adoração. Todos aqui que aqui estão, eu creio, com um coração alegre, um coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante esse mês. E todo final do mês nós fazemos este culto em forma de agradecimento ao Senhor por ter vencido mais um mês. Mais um mês que o Senhor permitiu que nós tivéssemos vida. E o Senhor, esta noite, Ele requer mais de nós. Ele requer que a gente alcance um nível mais profundo de intimidade com Ele. Sabe, queridos, esses dias o Senhor ministrou meu coração. Existem pessoas que querem a profundidade do Senhor, mas Ele não se esforça para ir além. Ao contrário, tem pessoas que estão se afogando no raso. Às vezes não estão preparadas para isso, mas esta noite, meu irmão, minha irmã, é noite de você ir mais além. Esqueça quem está do teu lado agora. Se você puder, feche teus olhos. Eu creio que é um louvor que todos conhecem. Então, se você puder louvar, esquecendo quem está do teu lado, você vai declarar este louvor como uma oração, como uma devoção ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Ó Senhor, leva-me além.
minha lei. Minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Cante conosco. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. O teu nome é maravilhoso. O teu nome é acima de todo nome. Leva-nos além, Jesus. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além. Além, a montanha mais alta do que eu, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Leva-me além. Aleluia! Aleluia, Deus! Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó Paizinho querido, meu Abba, Papai, nós te adoramos. Aleluia. Como o Senhor é real em nosso meio, como o Senhor é real sobre nós, és a nossa realidade, a nossa realidade. Ah, papai, ah, papai. Eu sinto o Espírito passeando sobre nós. Interaja com a presença dEle neste lugar. Interaja com o Espírito Santo. Não seja apenas um telespectador, mas adore a Ele em espírito e em verdade. Adore a Ele em espírito e em verdade. Pois o Senhor, Ele não é uma energia. O Senhor, Ele é uma pessoa. Ele é um rei e é digno de ser adorado. Ele está sentado no alto e sublime trono, olhando para nós nesse momento.
E o que as criaturas dele farão a respeito disso? Qual será a minha, a sua atitude diante disso? Ele nos observa nessa noite. E o que você fará para chamar a atenção dele? Nos note, Jesus. Tu és real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real, mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real. És mais
Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Os pensamentos eles me definem. Eles nos definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha sua realidade. Somente o Senhor, não há circunstâncias. O Senhor nessa noite está afirmando a paternidade. Ele é o seu Abba, a sua realidade. És a minha realidade. Chamamos, Senhor Jesus Cristo, Tu és a nossa realidade, Pai. Senhor, quando nós caminhamos no jardim, nós podemos nos identificar como semelhança Tua cada vez mais, Senhor. Nós vemos a Sua realeza em nossas vidas. Então, Pai, nós vamos declarar esse louvor a Ti, em espírito e em verdade. Que o Senhor venha escutar, e que pessoas que talvez saiu do jardim, que venham voltar nesta noite. Pessoas que perderam o contato, venham voltar nesta noite. Estou no meu jardim, minhas raízes com minhas lágrimas. Se você sentir vontade de chorar, chora aí, querido, no seu lugar.
Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia! Estou no meu jardim. Fecha a porta. Abre meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Senhor, que me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Meu jardim particular. Levante sua mão para o alto do céu, em nome de Jesus. Nesse exato momento nós vamos fazer um ato profético. Você vai adorar o seu Pai nesse momento. Nós vamos cantar, os instrumentos vão louvar. E você agora vai entregar tudo nas mãos do Pai. Tudo que te aflige. Mentalize tudo que está te bloqueando. E nesse exato momento você vai cantar junto com a gente, mas mentalize aquilo que está te bloqueando. Para você receber, querido, basta crer com fé, porque já está liberado no reino espiritual a sua vitória. Então nós vamos louvar e com fé, com as mãos para o alto, você mentaliza e cante conosco. Vamos todos te adoram.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a fechar os olhos. Gostaria que todos tomassem os seus lugares. Nesse momento nós adoramos ao Senhor. Mas há uma parte da adoração que agora nos interessa muito também. É ouvir a voz da palavra de Deus em nossos corações. Este momento da adoração faz parte de um propósito pela qual Deus vai ministrar a sua palavra através do Espírito Santo nesta noite. O Espírito Santo, ele tem um intuito de que a igreja receba e absorve aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. O Senhor, Ele fala aqui nesta noite, foi Ele mesmo que tocou no seu coração, para que hoje você tomasse uma decisão de vir nesse lugar. Foi o Espírito Santo que ali na tua casa, onde Ele foi ali, te tocou e disse: vem para a minha casa, vem para a minha presença, eu vou falar contigo. Coisa linda. Que coisa maravilhosa. Um Deus tão poderoso, tão grande, já ministrando em nossos corações, a deixarmos algumas coisas, deixarmos a nossa casa, para estar com Ele em sua presença. Por isso, amado, continua esse culto, essa adoração, mas agora abra o teu coração. Não se distraia com mais nada. São alguns minutos que precisamos estar em comunhão com Deus. São alguns minutos que vão passar muito rápido, muito. Será um tempo que não será recuperado em tempo, mas será recuperado na memória, aquilo que será falado nesta noite. Aquilo que o Espírito Santo hoje tem para falar nesse lugar, vai salvar muitas pessoas, no momento oportuno. Por isso temos que adorar a Deus, porque Ele nunca esqueceu de nós. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que estamos tendo de mais um dia estar na Tua casa e na Tua presença. Quantos não queriam estar aqui, Pai, mas estão enfermos, estão presos a uma cama de um hospital, alguns estão presos atrás de uma grade, alguns estão presos aos vícios, aos pecados, ao mundo, e não consegue estar aqui hoje. Queremos te agradecer por fazer parte desse louvor, dessa adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Por isso, Pai, eu te peço que nesta noite eu diminua, mas o Senhor cresça, mas que o Senhor fale de uma forma poderosa como lhe convém. Por isso, Pai, já te agradecemos e te bendizemos e louvamos o teu nome. Continue recebendo a nossa adoração. Vamos aplaudir o Senhor, amado. Da sua amada igreja, que possa sentar. Queria compartilhar com os nossos irmãos a palavra do apóstolo Paulo,
no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Atos 20, versículo 7. Eu creio que a presença de Deus está tão forte hoje nesse lugar que vai ser muito mais fácil pregar hoje, porque a presença dele conduz todas as coisas. Todos acharam Atos 20, versículo de número 7, nós vamos até o 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Até que hora? Meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos. Então um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, o que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de falar até o amanhecer, diga, depois de falar até o amanhecer, partiu, levando vivo o jovem, levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Glória a Deus. Pode pagar aí as... Amado, o Senhor falou muito comigo nessa palavra, mas confesso que tive que buscar um estudo para entender o que Deus queria falar mais profundo. Nesses últimos dias, há uma necessidade muito grande de nós estarmos atentos àquilo que Deus quer falar. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu disse: Senhor, eu conheço, mas o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque eu tenho de costume sempre orar a Deus para que traga uma palavra, para que todos que estão aqui nesse ambiente sejam influenciados, sejam alcançados por Deus. E quando o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, eu falei: puxa vida, como esse Deus é maravilhoso. Amados, não vou me estender porque nós estamos num culto de louvor e adoração. Fiquei sabendo que temos alguns testemunhos, e o testemunho é maravilhoso porque ele engrandece o nome do Senhor. Então, como nós também estamos no ano do testemunho, né? Então, você que ainda não contou o seu testemunho, você vai contar em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos lá. Amados, nós vemos aqui nessa passagem, muitos devem conhecer, que o apóstolo Paulo, ele foi pregar no cenáculo, e ali ele estendeu o sermão, a sua pregação. Diz que por volta da meia-noite, de tanto que se estendeu o culto, a palavra, havia um jovem Eutico, chamado Eutico, que se colocou na janela para assistir a pregação de Paulo. Mas diz que veio um sono profundo e ele caiu do terceiro andar, e o que nós lemos é que ele morreu. Mas Paulo, correndo até aquele jovem, viu que ele ainda estava vivo
Porque o abraço de Paulo trouxe à vida novamente aquele jovem. Mas, amados, eu fico pensando, foi uma das questões, mas por que o apóstolo Paulo estendeu tanto uma pregação? Porque Paulo levou o sermão até meia-noite, mas não, meia-noite foi quando o Eutico caiu, porque ele dormiu. Tem muita gente que reclama que eu demoro muito para pregar. Imagina então se você fosse ouvir o apóstolo Paulo. Eu acho que você ia dormir. Eu acho que você ia cair do terceiro andar também. Porque diz que ele pregou até meia-noite, o Eutico caiu, mas ele desceu, mas diz que a pregação, você percebeu que até que hora foi a pregação do apóstolo Paulo? Foi até o dia seguinte, na manhã seguinte. Então nunca reclame quando eu passo um pouco do horário, amém, amados? Tá? Tenha misericórdia, não joguem pedras. Mas, amado, eu estava buscando e eu falei, puxa, mas o que Deus quer falar com a igreja? Será que o Senhor quer me defender? Não, acho que não é isso. É muito mais do que isso. Amado, o apóstolo Paulo, no capítulo 16, ali vai dizer que o apóstolo Paulo estava pregando em algumas regiões. Só que ali, ele teve uma visão. Ele teve o quê? Uma visão. Ele viu um homem macedônico, da Macedônia, clamando a ele, para que ele salvasse a Macedônia. Olha só. Uma certa noite, Paulo tem uma visão de um homem clamando a ele, um homem da Macedônia, pedindo para que Paulo fosse até a Macedônia, porque ele precisava salvar a Macedônia. Mas aquela visão ficou muito forte na cabeça de Paulo. Só que o apóstolo Paulo ainda tinha que passar pela cidade de Éfeso, porque fazia parte já de uma trajetória. Mas aquilo não saiu da cabeça de Paulo. E diz a palavra também, no capítulo 16, até o versículo 9, que ele vai perceber que aquela visão não é uma visão qualquer, mas ele percebe que é o próprio Deus falando com ele. Amado, entenda uma coisa. Quando estamos voltados a fazer a obra do Senhor com zelo, com amor, nós vamos receber da parte do Senhor muitos sinais. O Senhor vai falar conosco de várias maneiras, para que nós possamos entender o que é urgente, o que é prioridade para Deus. Porque se Deus não nos avisar, se Deus não der um toque em nós, você acha que nós vamos priorizar o que em nossas vidas? A obra de Deus ou a nossa vida? O Senhor deve estar falando com alguém aqui. Que tem pessoas nesse lugar que estão mais preocupados com a sua própria vida do que aquilo que o Senhor já te mostrou há algum tempo. Mas não se sinta acoagido. Não se sinta pressionado nesse ambiente. Porque Deus sabe como faz as coisas. E Ele sabe que você estaria aqui hoje e que esta palavra é tão necessária como a urgência que Paulo vai ter que ir até a Macedônia. Porque não é comum você ter uma visão de alguém clamando, me salva, e salva a Macedônia. Porque estamos perecendo. Só que havia uma certa distância, havia uma distância tão grande, que ainda o apóstolo Paulo ainda tinha que passar por Éfeso, ainda ele tinha que pegar navios, ele ia passar pela Grécia ainda, e depois ele teria que ir para a Macedônia. Olha que distância que tinha. Mas havia alguém clamando.
Havia almas clamando. Havia almas clamando, mas havia um sinal. Não era uma coincidência, mas era Deus dizendo ao apóstolo Paulo: apressa-te, corre, faz o teu trabalho de obreiro, faz o teu trabalho, ministra a palavra, porque eu também tenho urgência. Deus queria mostrar para o apóstolo Paulo que ele tinha uma direção e que ele tinha que ser específico, que ele tinha que ser dinâmico, que ele tinha que ser intenso, que ele tinha que ser alguém que tinha que priorizar as coisas do Senhor. Tanto é que ele passa pelo caminho de Éfeso, mas Deus continua com Paulo sabendo que era necessário passar por Éfeso. Só que lá, quando ele passa pelo caminho de Éfeso, praticamente o apóstolo Paulo implode o templo de Diana. Porque o templo de Diana em Éfeso era um destaque monumental. Era uma tradição naquele lugar, porque o templo de Diana era algo assim que era a referência de Éfeso. Só que por causa do templo de Diana ali gerou um comércio muito forte, onde homens faziam imagens, estátuas de prata do templo de Diana. E ali se tornou um comércio forte. E aqueles homens diziam que aquelas imagens, aquelas estátuas, era o próprio Deus. Ali era um significado que trazia para aquela cidade a prosperidade, que ia trazer a salvação para aquela cidade. Mas quando o apóstolo Paulo se dá de frente com tudo aquilo, quem conhece o apóstolo Paulo sabe que ele não conseguiu se conter. E diz ali, amado, que o apóstolo Paulo começa a pregar Jesus Cristo em Éfeso. E diz que ali implode aquele lugar no sentido de que abala a fé daqueles homens que estavam cegos, estavam vivendo uma religiosidade e ainda mais, estavam se perdendo diante de um caminho onde o apóstolo Paulo sabia que aquele caminho de Diana, de adorar o templo de Diana, a deusa Diana, não era o caminho correto. Mesmo que a referência ao templo de Diana era um templo das natureza, da mata. Ela é considerada como a mãe da fertilidade. Ela era conhecida como uma mãe dos homens. Você entende que no Brasil existe uma influência também de uma certa mãe. Mas o apóstolo Paulo, ele prega a palavra e ele diz a palavra, que ele trouxe uma tremenda confusão em Éfeso. Por quê? Porque uma parte da cidade estava se convertendo, e diz a palavra que o evangelho estava crescendo de uma forma assim magnífica, porque todos começaram a ficar encantados com as pregações do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não só estava pregando Jesus Cristo, mas ele estava sendo usado como um instrumento de milagre e transformação naquela cidade. Por onde o apóstolo Paulo passava, havia cura, havia libertação. Amados, pegavam a roupa, o lenço do apóstolo Paulo, a roupa dele, e eles levavam, porque o apóstolo Paulo estava vivendo uma dinâmica muito forte. Ele não conseguia estar tomando todos aqueles lugares, porque a demanda pelo evangelho era grande. A demanda pela salvação, pela cura era muito grande. Só que entenderam que o cheiro de Paulo, o apóstolo Paulo estava na sua roupa. E levavam a roupa de Paulo e falavam: sai em nome de Jesus. Mas os demônios, só de sentir o cheiro de Paulo, saíam. As pessoas, só por receber o lenço, a roupa de Paulo em cima deles, elas eram curadas. Tamanho comprometimento que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor. Quanto mais comprometimento você tiver com Deus, mais poder você vai ter. Só que ali criou uma certa confusão, porque metade da cidade estava crendo, outra metade da cidade não. Mas, amado, o apóstolo Paulo, ele estava sendo ministrado constantemente e direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
Aprenda uma coisa hoje. Eu estou contando essa história porque é necessário aonde que precisamos chegar. Deus, quando Ele chamou você, o Senhor, Ele estabeleceu um plano, um propósito na tua vida. Talvez hoje você está bem distante daquele chamado que um dia o Senhor fez para você. Talvez existem algumas pessoas que estão aqui, não estão entendendo o que Deus quer dela. Aonde Deus quer levar a tua vida. De que forma Deus quer te usar. Mas Paulo, amado, ele era um homem de oração, ele era um homem constante. Buscava a Deus constantemente. Sabe, amado, se você tem dúvida do teu chamado, se você não entende porque Deus te escolheu, porque uma coisa eu quero te dizer, se você está aqui hoje nesse ambiente, nesse lugar, pode ter certeza, Deus te escolheu. Uma coisa eu te digo, eu não sei por que Ele te escolheu, mas eu sei que Ele te escolheu. Se eu fosse você, se alegrava, porque você é escolhida, você é escolhido de Deus. Mas ser escolhida, ser escolhido e viver a escolha que Deus fez, vai depender muito das tuas atitudes, da tua vontade. Vai depender de muito daquilo que você entende o que é prioridade. Porque Deus, Ele me trouxe aqui para dizer que você precisa entender o que é prioridade no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele não estava conseguindo dar conta da demanda do evangelho, mas mesmo assim o evangelho crescia demais, estava crescendo demais. Mas meio àquela confusão, o apóstolo Paulo queria se apresentar ali ao sinédrio, mas aqueles homens tinham uma maldade no seu coração, porque eles perceberam que o apóstolo Paulo estava arruinando a parte econômica da cidade, porque os homens estavam deixando de crer no templo, na deusa Diana, e começaram a crer em Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo estava pregando. Sabe, amado, se você não pregar a palavra de Deus, vão crer em quem? Se você não falar do amor de Deus, as pessoas vão crer em quem? Você entende que um dia você chegou ao Evangelho, você está aqui hoje porque um dia você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você ouviu alguém pregando para você a palavra de Deus? Talvez você ainda nem convertido não é, mas está aqui porque sente que alguma coisa te trouxe para esse lugar. Pois eu quero te dizer, é Jesus Cristo que te trouxe aqui. Porque Ele quer falar no mais profundo do teu coração. Só que quando o apóstolo Paulo ia se apresentar, disseram para ele, não faça isso. Porque prenderam 2 amigos de Paulo. Você precisa percorrer. Você precisa chegar aonde? Macedônia. Ali tem pessoas clamando por salvação. Só que por isso então Paulo entende, eu preciso, porque Paulo, ele implodiu o templo de Diana, não fisicamente, mas moralmente e espiritualmente. Aquela cidade de Éfeso nunca mais foi a mesma. Escute, a cidade nunca mais foi a mesma. Porque muitos homens entraram em conflito e aquilo que Paulo semeou ali ficou. Prosperou o evangelho. Eu quero te falar uma coisa. Quando Jesus Cristo entrou na minha casa, a minha casa nunca mais foi a mesma. Porque lá e também ele implodiu toda a religiosidade que nós tínhamos. Deus quer usar a tua vida para implodir muitos templos de falsos deuses. Deus quer implodir através da tua vida muita religiosidade na tua casa, na tua família. Deus quer usar você no teu trabalho, Deus quer usar você no teu bairro. Mas você precisa entender que não é só a tua vida que é o mais importante. Você só terá sucesso plenamente quando você entender que o sucesso
não é viver a tua vida e viver para você e fazer tudo para você. O maior sucesso de um homem, de uma mulher, é quando eles entendem o chamado de Deus na tua vida e eles entregam a sua vida para servir a Deus. Muitos estão procurando ser reconhecido entre homens, ser reconhecido na sociedade, sendo reconhecido na igreja. Mas entenda uma coisa, tenta e se esforce para ser reconhecido no reino de Deus, no mundo espiritual. Porque se você entender que a honra tem que ser dada ao Senhor, você vai abrir mão de muitas coisas na tua vida, mas você vai viver um amor ao Evangelho. E você vai ver o que Deus vai fazer, não só na tua vida, mas ao derredor de todos aqueles que o Senhor vai mostrar que Ele quer salvar na tua casa. A Macedônia pode hoje ser a tua casa. A Macedônia pode ser pessoas do teu trabalho. A Macedônia pode ser pessoas que Deus vai colocar nos seus caminhos. Mas Deus quer te levantar hoje, nesta noite, para como um Paulo, um homem ungido, que onde passa faz a diferença. Deseje isso, igreja. Feito o que Paulo fez em Éfeso, ele vai para a Grécia. Só que ali no meio do caminho, o inimigo vendo tudo que ele está fazendo, o inimigo tenta parar Paulo. Diz a palavra que entre o capítulo 16, chegando até o capítulo 20, numa dessas viagens, Paulo percebe que os homens daquela navegação tentam fazer uma sabotagem contra a sua viagem, para que ele não chegue na Grécia. Som. Vamos ver. No caminho para a Grécia, eu estou fazendo todo esse contexto, porque você vai entender por que a oração prolongou. Tentaram sabotar o apóstolo Paulo para que ele não chegasse na Grécia. O inimigo já sabia que se ele fosse para a Grécia, ele ia fazer a mesma coisa que ele fez em Éfeso. Porque na Grécia havia muitos deuses ali. Ninguém poderia parar um homem de Deus como Paulo. Amado, diz a palavra mais ou menos que o apóstolo Paulo, ele era um homem de pequena estatura. Um homem calvo, não era forte. Fisicamente olhando, ninguém dava nada para ele. Mas onde ele pisava, os demônios falavam assim: corre, porque Paulo chegou. Quando ele passou por Efésio, ele trouxe um terremoto naquela cidade. Quando ele está entrando naquele navio, já estão preparando uma sabotagem. Diz a palavra, o apóstolo Paulo fala: me fizeram uma cilada. Ele não relata o que fizeram, mas para bom entendedor já sabemos o que está acontecendo. O inimigo está tentando reter ele de chegar até a Grécia, e da Grécia chegar até a Macedônia. Havia um objetivo, havia um caminho. Ele não poderia se distrair, mas poderia estar acontecendo que aquele navio poderia tomar mais tempo do que o normal para chegar até o rumo de chegar à Macedônia. Eu quero te falar uma coisa: o inimigo tem levantado hoje estratégia de tentar te desviar do caminho de Deus, do foco de Deus, para que possa fazer você nunca chegar no objetivo onde Deus um dia te revelou, onde um dia Deus te mostrou. Porque hoje eu quero te falar, entenda, a Macedônia pode ser tua família, pode ser a tua casa, mas ali tem pessoas clamando que precisam de salvação, e você pode acreditar, não é muitas vezes o pastor que vai na tua casa mudar a história, não é o levita, não é o intercessor, é você mesmo. É você mesmo que Deus está esperando que vá e faça uma mudança de história na tua casa. Quando ele chega na Grécia, os demônios fogem. Eu vou pular essa parte, mas ali também ele faz um estardalhaço. Paulo arrebenta.
Mas o foco é Macedônia. Rapidamente, então, ele toma ali o navio e ele chega em Macedônia. Só que o apóstolo Paulo, ele não só está vivendo perseguições, luta, porque tentaram prender ele em Éfeso. Ali tentaram, no meio do caminho, tirar ele da rota. Ali houve problemas também na Grécia. Ele está tendo problema por onde ele passa. Entenda, igreja, onde o apóstolo Paulo está indo, ele tem luta, ele tem problema, ele tem resistência. Por quê? Porque o inimigo não quer que o apóstolo Paulo avança. Porque onde o apóstolo Paulo vai, o evangelho cresce, o evangelho progride, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Será que você vai entender de uma vez por toda que você precisa continuar a tua luta, a tua caminhada, porque por onde você passar, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Mas há um tempo para todos os lugares. Você não deve estar entendendo. Há um tempo para todas as fases na tua vida. Talvez você fale, poxa pastor, mas sai de uma luta, vem outra. Seja bem-vindo. Homem de Deus, mulher de Deus. Porque onde estiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, o inimigo vai tentar impedir. Não veja as lutas como algo que Deus te abandonou. Mas, amado, se você viver um evangelho onde você não tem luta, não tem dificuldade, nada acontece na tua vida, pode se preocupar. Não é o reino de Deus que você está servindo. Então eu quero te dizer que sinal de luta é sinal que o inimigo está tentando te resistir. Sim ou não? Pode acreditar, meu amado. Mas você não pode parar e dormir, porque você precisa se levantar. Só que quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia, ele começa a pregar. Mas sabe o que acontece? As notícias das perseguições de Paulo chegou primeiro que ele. Enquanto ele foi até a Grécia, enquanto tentaram sabotar o caminho, a notícia chegou lá na Macedônia. Então, em vez de o apóstolo Paulo chegar num ambiente favorável, ele chega num ambiente onde todos estão com medo da represália, da perseguição, daquilo que o apóstolo Paulo está trazendo. Mas diz a palavra que quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia, ele começa a pregar um culto, ele começa a pregar ali a palavra, e diz que o que ele vai fazer ali? Ele fortalece os discípulos. Ele fortalece os discípulos. Sabe por que o sermão dele demora? Porque ele precisa falar de tudo que é experiência que Deus tem mostrado para ele, das lutas e das perseguições, porque os discípulos precisam estar fortes e preparados por aquilo que está por vir. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: tive luta, tive dificuldade, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Não, você não entendeu, meu irmão. Está muito fraco para quem chegou até esse culto. Porque se você chegou nesse culto até hoje, você não sabe o quanto Deus te fortaleceu, o quanto Deus te livrou, o quanto Deus te curou. Porque o inimigo queria ter te parado há muito tempo. O inimigo não queria nem que você estivesse aqui. Mas se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Você pode adorar a Ele. Aleluia, Jesus. Faltou. Não, presilhinha. Faltou presilha. Tá bom. Falou para pôr no bolso. Não é de bolso, mas vamos pôr no bolso.
Então, amados, nós vemos que Deus está no controle. E você precisa saber, amado, que as dificuldades, as lutas que passamos, não se entristeça, amado. Busquem coragem, força no Senhor, porque era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo para os discípulos. Ei, levanta. E ali ele vai começar a falar de tudo que era necessário eles ouvir do testemunho que ele passou, daquilo que estava acontecendo, porque ele está dizendo, olha, não será só comigo, mas será com todos. Haverá uma luta muito grande contra o Evangelho, mas entenda, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor tem mostrado que nós precisamos continuar, precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar a palavra, e o Senhor continuará sendo conosco. Só que nesse sermão, diz a palavra que por volta da meia-noite, um jovem chamado Eutico estava no terceiro andar, e diz que o sono o dominou. E ele caiu, como nós lemos, caiu do terceiro andar. Primeira coisa, amados, a Bíblia diz que eles estavam num cenáculo. Se você entender o que é um cenáculo, cenáculo é um lugar onde se reunia para um tipo de uma festividade, algo religioso, algo que fosse especial. O cenáculo ficava sempre no terceiro andar, geralmente de uma casa, o segundo ou terceiro andar. Sempre no andar de cima, porque era um lugar mais reservado. E tendo ali, diz até a palavra que faz uma questão de mencionar que ali estava muito luminoso, tinha muitas luzes no cenáculo. Então, amados, por que o apóstolo Paulo escolhe aquele lugar para ministrar o seu sermão? Primeiro, ali é um lugar bem iluminado, porque ele queria olhar nos olhos de todos, e que todos estivessem muito atentos àquilo que ele estava ministrando. Então, aquelas luzes eram para que justamente não se dormisse naquele período, mas que todos estivessem atentos. Eu quero te falar uma coisa. A palavra do Senhor, ela é luz do mundo. Ela é luz para os nossos caminhos. Você precisa viver debaixo da palavra de Deus, da luz de Deus. Mas o Senhor me fala, porque Ele pede para mim trazer, agora eu quero toda a sua atenção possível. O Senhor, Ele me trouxe uma palavra que não é muito usuária de pregar, muito comum. Mas Ele diz que muitos estão dentro da igreja, cheio da cobertura e da luz de Deus, mas tem pessoas que ainda estão escolhendo para assistir o culto da janela. Tem muitas pessoas que ainda vão ser afetadas por não estar atenta à palavra de Deus, aquilo que Deus está ministrando. Elas vão dormir num sono profundo e vão cair. Cuidado, porque você pode estar na igreja, mas você pode cair mesmo assim. Cuidado, você pode estar debaixo da luz da palavra, mas você pode estar vivendo um sono profundo. Amado, entenda uma coisa, cenáculo não era um lugar tão grande, mas ali é um lugar onde se juntava quem era mais íntimo. As pessoas mais íntimas, é porque era um lugar especial. O Espírito Santo começou a me mostrar que Eutico não era alguém qualquer. Era alguém que fazia parte dos discípulos. Era alguém que auxiliava, era alguém que estava junto com os discípulos ali. Ele prestava serviço. A presença de Eutico naquele lugar era muito bem-vinda. Porque para estar num cenáculo, ouvindo uma ministração de Paulo, tinha que ter muita intimidade. Tinha que fazer parte daquele ambiente, do reino de Deus. Já era alguém convertido. Já era alguém que tinha aceitado a palavra de Deus. Não era algum iniciante. Mas Eutico, por um momento, pelo culto demorar, ele vai até a janela. Quem está na janela não está mais interessado no que está acontecendo dentro. Quem está na janela está procurando ver outras coisas lá fora, porque já não tem mais interesse no que está acontecendo aqui dentro. O Espírito Santo, infelizmente, me revelou. Tem muitos que estão entre a janela e a palavra. Muitos estão se cansando, porque está demorando a promessa.
Eutico se cansou um pouco do sermão de Paulo, porque se prolongou. O Espírito Santo me fala que tem muitas pessoas que estão cansadas de esperar a resolução de Deus para a sua vida. O desfecho. Como que vai ser a promessa? Estou esperando há tanto tempo. Tem pessoas que já não aguentam mais ouvir falar que Jesus vai voltar. Quem não aguenta mais falar que Jesus vai voltar, ele vai para onde se posicionar? Janela. Quem não aguenta esperar mais a bênção, ele vai para onde? Ele vai para a janela. Porque o culto começa a ser um enfado, cansativo. Quando você começar a sentir cansaço, desânimo para vir no culto, pode acreditar, você está na janela. Porque havia outros, mas só um se posicionou no lugar mais perigoso, onde se corria o risco de dormir e cair. O Senhor fala que muitas pessoas estão correndo risco dentro da igreja. Que tem pessoas que estão buscando uma vida onde elas podem flertar com o mundo lá fora. Porque tem pessoas que estão aqui, elas não conseguem ser fiéis a Deus. Elas não conseguem ter uma rotina de adoração ao Senhor. Elas não conseguem ter uma vida de entrega ao Senhor. Porque se o culto demorar um pouco, irrita ela. Se o louvor que tocou não é o do agrado dela, irrita ela. Se tem alguma coisa que dentro da percepção dela na igreja não está certo, irrita ela. Tem pessoas que se irritam porque nós estamos vendendo comida para construir a igreja. Tem gente que se irrita. Não deveria vender comida, fazer essas festas para arrecadar. Mas pergunta se ela vai ajudar a igreja a construir. Porque se a gente não tomar uma iniciativa, as coisas não vão acontecer. Mas se a gente só ficar ouvindo aqueles eúticos que só fica da janela dando palpite, mas não tem mais interesse pelo culto, não tem mais interesse pela palavra, não tem mais interesse por Deus, mas mesmo assim estão dentro de um contexto, estão dentro da igreja. Aqui não dá para saber quem está mais interessado, quem não está. E também não estou aqui para investigar quem está, quem não está. Isso não me cabe. Isso aí é entre você e Deus, é eu e Deus, é nós e Deus, somos todos nós e Deus. Mas certamente, se eu devo estar pregando para alguém aqui, onde Deus está falando, olha, desperta, sai da janela, porque senão você vai cair, você vai dormir, não é hora para isso. Porque presta atenção, a pessoa que poderia estar mais cansada, era a que estava mais motivada. Que era o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele vai até meia-noite pregando. Mas diz que ele vai pregar até manhã cedo, porque ele tem que correr. Ele está em Troade nesse momento. Ele tem que terminar de percorrer toda ali a Macedônia, e ele tem outras viagens para ir. Então ele está dizendo, eu não vou dormir. Olha, ele percorre, ele vai de um lugar para o outro, ele prega de um lugar para o outro, ele sofre perseguição de um lado para o outro, mas mesmo assim ele vai até a meia-noite, e ele fala, a minha pregação vai até o dia seguinte. Por que ele tem muito para falar? Só tem muito para falar quem muito viveu. Só tem muito para falar quem tem muita experiência com Deus. Amado, não foram vários que caíram, foram um só. Porque eu imagino o apóstolo Paulo pregando tudo o que ele estava falando. Eu só de ler isso aqui eu fico encantado. Você imagina ele falar os promenores que ali estava, aquilo que é a experiência que Deus fazia na vida dele. Eu queria ouvir ele a noite inteira. Mas infelizmente tem pessoas que não querem. Se o sermão passar muito tempo, já fica com inquietação na cadeira e quer ir embora. Se souber que o time dele está jogando, ele quer correr para ver o que está acontecendo, qual é o resultado. Tem pessoas, amado, que quando o seu time faz um gol, ele vibra, que é uma maravilha. Dá gritos que ensurdece. Mas quando está na casa do Senhor, no culto de louvor e adoração, ele não abre a sua boca.
Você está entendendo o que é adoração? Às vezes a gente adora time, a gente adora filme, a gente adora série, a gente adora pessoas. Mas o verdadeiro adoração, a gente não adora a Deus. E nós ficamos procurando qual é a janela. E muitas das vezes, se eu continuar me estendendo, daqui a pouco as pessoas vão começar a olhar no relógio, porque elas são automáticas a olhar no relógio, que hora que vai terminar esse culto. Amado, essa palavra, ela tinha que fazer uma reflexão em nós. Porque Deus é o Deus do tempo, Ele é Deus de todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado, é não dormir e não cair. E justamente é isso que está acontecendo, é isso que Deus está falando nesta noite. Muitos estão aí olhando para fora. Amado, volta a se interessar por o culto. Volta a se interessar o que está acontecendo no culto de quinta-feira. Amado, houve um abandono, as pessoas abandonaram muito o culto de quinta-feira. Tem pessoas que se tornaram pessoas que vêm um culto só, um por mês, um a cada 15 dias. Mas eu vejo tantas coisas que estão acontecendo no culto de quinta, quantas coisas Deus pode fazer. Não, mas elas acham necessário descansar e dormir. É melhor dormir. Eu vou falar uma coisa. Quando Deus chegou ali na vida de Elias, lembra Elias? Ele fez um monte de coisa porque Deus era com ele. Por uma ameaça que ele teve de Jezabel, ele foi para fugir para o deserto porque ele queria salvar a vida dele. Mas quando ele chega debaixo de um zimbro, ele deita ali e diz o Senhor que envia um anjo para ele e diz assim: levanta, Elias, come esta comida porque é longa a tua caminhada. E diz que Elias, ele olha ali, vê o anjo, come e vira para o outro lado e dorme. Aí o anjo vem de novo, põe água, põe comida e diz: Elias, levanta. É grande a caminhada. Levanta, come. Sai desse sono, desperta do sono. Parou o som aí, por quê? Aí, tenta despertar ele, mas ele está dormindo. Sabe, amado, é longa a caminhada. Talvez o sermão é longo. Talvez você não entendeu ainda. Que para caminhar com Deus, você precisa estar preparado para uma caminhada longa. Você precisa estar preparado para uma caminhada que só vai parar quando Jesus voltar ou quando nós formos para a glória. Mas enquanto não parar, temos que continuar. Não podemos deitar, não podemos dormir e nos acomodar. Porque quem dorme, olha o que acontece. Põe aí Mateus, eu vou rápido aqui para terminar. Põe Mateus 25, do 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Quantas saíram ao encontro? Quantas? São 10, gente. Não faz essa conta errada não é 5 não. Mas, e 5 delas eram prudentes, ok? E 5 eram o quê? Volta. Loucas. E algumas traduções o quê? Insensatas. As insensatas ou loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, olha lá. Esse é o problema. Porque as coisas de Deus sempre parecem que demora. Tosquenejaram todas e o que aconteceu? Adormeceram, dormiram. Mas que hora que foi? Meia-noite. Foi o sono profundo de Eutico. Era a hora onde que ele tinha que estar vigiando. Era a hora que ele tinha que estar de pé. Ele tinha ali jogado uma água na cara. Ele tinha que estar de pé ali ouvindo. Também foi à meia-noite. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos os vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, e a nós e a vós, ide antes aos que vende, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós temos que ter medo disso. Porque Eutico estava perdendo a palavra dentro do cenáculo. Eutico dormiu no cenáculo. Caiu do cenáculo. E dentro do cenáculo, vamos dizer que ele, tendo a oportunidade de palavra e salvação, ele morre. É as mesmas coisas que estão acontecendo a quem são prudentes e quem não são prudentes. Porque é possível, se você não entender essa palavra que Deus está falando no teu coração, é possível que você não vai guardar azeite para o dia que você vai precisar ter luz na tua lamparina. Eu vejo que aqueles que se dividem em janela são aqueles que também estão dormindo. Cuidado, porque muitos estão dormindo. Muitos não acreditam na volta de Jesus. Muitos não estão acreditando nas coisas que estão acontecendo. As pessoas não estão percebendo que o mundo está piorando. As pessoas não estão entendendo um projeto, um plano global para cessear as pessoas, calarem a boca, ser controladas. Vocês não percebem que estamos diante de um sistema onde estamos sendo vigiados todo dia, todo tempo? Se nós começarmos a falar coisas que queremos comprar, daqui a pouco está mandando para nós aquilo que nós queremos. Porque de onde veio essa ideia? Se você perder a salvação, a primeira coisa que você precisa fazer é quebrar esse teu amigo. Se você perder a salvação, se livra dele. Porque através dele é que vão te achar. Também quebre a tua televisão. Porque também vão te monitorar. Estão te monitorando. Quando você sair da igreja, começa a olhar para o alto. Tem câmeras em todas as esquinas, em todos os lugares. Mesmo assim, se isso não é o suficiente, eles têm satélites que monitoram passo a passo de qualquer pessoa que eles querem monitorar nessa terra. Você viu o ataque lá de Israel que foi feito? Eles não precisavam explodir bairros. Eles mandavam bomba específica que atingia o apartamento da pessoa X. Porque eles sabem onde estão cada pessoa. O sistema controla tudo. Mas há pessoas ainda dentro da igreja que não acreditam nisso. Há pessoas que estão dentro da igreja, estão dormindo. Quem dorme cai. E quem cai morre. Só que quando Eutico caiu, o apóstolo Paulo correu lá embaixo. Qual foi a atitude de Paulo? Abraçou Eutico e falou: aqui, a alma dele ainda está aqui. Se a roupa de Paulo já curava, imagina um abraço. Vamos colocar de pé. O abraço de Paulo trouxe vida ao Eutico de novo.
que nós lemos aqui? Que antes de terminar o sermão de Paulo, quem estava todo ativo no culto de novo? Eutico. Ele voltou para o culto. Ele voltou para a presença. Ele voltou a ouvir a palavra de Deus. E diz que todos se alegravam. Deus restituiu a salvação na vida de Eutico, através de um abraço de Paulo. Eu quero fazer algo profético hoje aqui nesse lugar. Eu queria que homens abraçassem pelo menos 3 homens e profetizassem o fôlego de vida, o poder de Deus na sua vida, e as mulheres abraçassem essas mulheres e profetizassem vida sobre elas. Eu quero que, amado, quem puder, principalmente os obreiros, abrace esses homens, abrace essas mulheres. Pode sair do seu lugar, nós vamos tocar um louvor aqui. E através desse abraço, você pode nem conhecer, mas dá um abraço assim e fala: olha, esse é o abraço de Deus, é o abraço de vida, é o abraço do Espírito Santo. Seja forte, seja corajoso. Vai abraçando, igreja. É profético. Vai ministrando a cura, vai ministrando o poder. Ministra essas pessoas, vai ministrando. Vamos, pessoal, vamos tocar. Vamos. Aleluia. Profetiza. Olha, para mim não falar que eu não vou dar um abraço nesses homens aqui, ó. Que Deus te abençoe, te fortalece. Que Deus te abençoe, te fortalece. Aleluia. Um abraço de Paulo trouxe cura, trouxe libertação, trouxe vida. Você pode não acreditar o quanto esse abraço seu vai fazer diferença na vida das pessoas. Tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que não são abraçadas há muito tempo. Abraça uma pessoa que você não conhece. Profetiza algo na vida dela. Profetiza, esse é um momento profético nessa igreja. Profetiza, desabafa. Pode sentir, pode chorar. É o Espírito Santo de Deus abraçando. Deixa o Espírito Santo de Deus abraçar. Eu vou descer aí também, eu vou abraçar. Vamos, louvor. Vamos abraçar aqui. Deus abençoe. Seja forte. Agita as águas paradas da minha alma. Leva com o teu rio.
Seu amor é como de um pai, de um irmão, é como a garra de um leão, assim como nenhum. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente Persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama teu Espírito. sobre nós. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E o seu amor é como de um pai, de um irmão, é como a garra de um leão, assim como nenhum outro. E violentamente me persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, desça sobre nós, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Sinto o abraço do Senhor na tua vida. Eu sinto que Deus está abraçando a tua vida. Haverá cura, haverá força. Você vai dar um testemunho na tua vida. Amém, igreja? Podemos assentar.